Fala galera, tudo bem com vocês? Yuri Careca aqui e hoje nosso encontro é sobre Primeira Guerra Mundial. História na moral com Yuri Careca. Fala galera, hoje falaremos sobre Primeira Guerra Mundial, mas antes disso precisamos entender qual era o contexto em que ela se inseriu. Na segunda metade do século XIX, o capitalismo passou por uma profunda transformação que culminou na Segunda Revolução Industrial. A partir dos anos de 1870, o petróleo e a eletricidade passaram a ser as novas fontes de energia, substituindo a energia a vapor. Porém, apenas uma minoria cheia do dinheiro teve acesso a essas inovações tecnológicas, fazendo com que uma parcela fosse excluída, estimulando a concentração de capital. Essa parcela excluída teve que exportar seu capital, principalmente para países pobres, devido a três motivos: a oferta de matéria-prima, a mão de obra barata e a proteção dos governos locais. Essa dominação dos países pobres pelas nações industrializadas ficou conhecido como imperialismo e neocolonialismo. O novo colonialismo, diferente do antigo, concentrou-se em países da África e da Ásia, e não em países da América, e foi liderado por países como Inglaterra, França, Bélgica e Alemanha. A Inglaterra era a principal potência capitalista do mundo no início do século XX, porém, com a Segunda Revolução Industrial, novas potências emergiram, e foi o caso da Alemanha, principalmente a partir e depois da sua unificação em 1871. As potências europeias queriam expandir seu mercado no mundo, e com isso iniciaram uma disputada competição pela aquisição de colônias na África e na Ásia. Além disso, deram início à corrida armamentista. A paz reinante na época era garantida justamente pelos arsenais, pois acreditava-se que com eles prevenia-se de qualquer ataque dos inimigos. A época também foi marcada pelo apogeu da classe dominante, que ficou conhecida como Belle Époque, entre os anos de 1870 e 1914. Foi uma época de muita riqueza, desenvolvimento tecnológico e científico e de valorização das artes e da cultura. Esse mundo que girava em torno de Paris e Viena ficou conhecido como os sonhos dourados da elite europeia. A Inglaterra e a Alemanha eram as principais potências europeias, não só economicamente, mas também militarmente. Isso fez com que os demais países se aliassem a cada uma delas de acordo com seus interesses. Depois de muitas mudanças, a Europa ficou dividida em dois blocos: a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, pela Itália e pela Áustria-Hungria, e a Tríplice Entente, formada pela Inglaterra, França e Rússia. A ponta da agulha entrou quando, em 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando sofreu um atentado em Sarajevo, capital da Bósnia. O atentado culminou com seu assassinato por um estudante sérvio. O problema é que esse estudante sérvio pertencia a uma organização anti-austríaca, cujas ramificações terminavam na Sérvia, fazendo com que a Áustria-Hungria declarasse guerra à Sérvia. Porém, outro problema era que a Sérvia era aliada da Rússia. A Rússia resolveu entrar no conflito. Assim, entraram em favor da Rússia a França e a Inglaterra, e entrou a favor da Áustria-Hungria a Alemanha. A Itália, pertencente à Tríplice Aliança no começo, permaneceu neutra até o ano de 1915, quando, a partir de um acordo com a Inglaterra, resolveu entrar na guerra por parte da Tríplice Entente, virando a casaca. A guerra começou com a Alemanha invadindo a Bélgica para chegar à França. Porém, o avanço foi contido já em setembro de 1914, com uma ampla linha de trincheiras. A guerra de trincheiras conteve avanço de lado a lado. Novos engenhos de guerra apareceram, foi o caso do tanque, do submarino e do gás venenoso, além do avião em uma menor escala. A guerra ficou parelha e indefinida até o ano de 1917, quando houve a saída da Rússia, devido a uma revolução que acontecia em seu território, e ocorreu a decisiva entrada dos Estados Unidos. Em novembro de 1918, a Alemanha sozinha foi derrotada. A paz foi selada com o Tratado de Versalhes, que impôs duras condições à Alemanha, como, por exemplo, a perda de colônias, a diminuição das forças armadas e milionárias indenizações. A Alemanha foi proibida de fazer o recrutamento militar e teve que enfraquecer o seu exército, a sua marinha e a sua aeronáutica. Como a Alemanha foi considerada a única culpada pela Primeira Guerra Mundial, sofreu com milionárias indenizações. As condições impostas pelo tratado foram tão duras e humilhantes que elas culminaram na Segunda Guerra Mundial. Mas isso é papo para outra hora. Obrigado pela atenção.
Bons estudos. História na Moral com Yuri Careca.